Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E de fundo nós temos barulhinho de água, porque temos uma criança brincando com água. E enquanto ele brinca, eu resolvi trazer aqui pra vocês algumas atividades que eu tenho feito aqui em casa com ele. São atividades super simples, atividades que eu tenho desenvolvido, né, e compartilhado com a terapeuta. E aí eu pensei, né, por que não trazer essas imagens aqui pra vocês, pra poder ajudar algumas mães que estão com criança em casa na quarentena, que não sabe mais o que fazer. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, pois são atividades super simples com coisas que vocês têm em casa. Lembrando que todas essas atividades que eu vou compartilhar aqui não são atividades que saíram da minha cabeça. Foram atividades criadas por terapeutas, né, psicólogas aí que trabalham com crianças, e essas atividades são chamadas atividades sensoriais, para que ajude no desenvolvimento da criança e acelerar alguma habilidade que está em atraso ou que não está desenvolvendo conforme esperado. Então eu espero que vocês gostem, e no final, para quem quer saber como que são os comportamentos reversos à nossa expectativa, eu vou trazer algumas imagens aí do por trás das câmeras que normalmente eu corto. Eu vou trazer no finalzinho para vocês verem que nem sempre a brincadeira flui como esperado. Agora vamos para as atividades que eu separei para compartilhar com vocês, e a primeira seria a habilidade de executar uma série de ordens. Essa habilidade você pode desenvolver ela de várias formas e ser criativo na sua casa. Aqui eu resolvi trazer, né, o Steven para a cozinha e compartilhar com ele o momento de cozinhar alguma coisa. E aí no caso eu escolhi o bolo do aniversário dele. Dia 27 agora ele fez aniversário, 2 aninhos, e aí eu coloquei, né, para ele pôr a mão na massa literalmente e fazer o seu próprio bolo, e foi maravilhoso, ele adorou a ideia. O importante é você tentar interagir com a criança para que ela compartilhe a brincadeira, compartilhe a atividade junto com você. Nesse caso, o Steven não aceita muito e a gente acabou, né, depois passando para ele fazer a receita sozinho. Eu ia colocando os ingredientes para ele nos recipientes e ele ia fazendo a própria massa, e no final o resultado ficou maravilhoso. Logo em seguida, cantamos um parabéns para ele, comemoramos o aniversário em casa. E aí no fundo, eu não sei se vocês observaram, mas uma dica de outra atividade que vocês podem fazer é preparar a própria decoração, pedir para a criança te ajudar a arrumar a mesa. Coisas do tipo são dicas bem úteis para você fazer e ajudar o desenvolvimento da criança. A segunda atividade que eu selecionei foi ainda na cozinha, porque tem várias coisas que vocês podem fazer juntos. E aí nesse dia, o Steven acabou me ajudando a selecionar os morangos, a colocar ali, né, para eu poder cortar o talinho dele pra gente poder fazer um suco de morango. E aí a gente fez o suco de morango, ele tomou, se divertiu. A intenção é você ir trabalhando pouco a pouco. A terceira atividade que eu selecionei seria pintura. Uma coisa que eu tenho aqui em casa e que não falta é tinta para poder brincar com a criança. Mas se você não tiver tinta, pode ser giz de cera, pode ser lápis de colorir, enfim, você vai usar aí o que você tem na sua casa. Ajuda demais na habilidade dela tocar, sentir as coisas. Nesse dia, sentamos juntos para poder fazer algumas pinturas, pintar papéis, rabiscar à toa, porque o Steven ainda não tem habilidade de fazer um desenho específico, mas pouco a pouco ele vai desenvolvendo. A ideia inicial, quando a criança não tem muita aceitação de brincar ou dividir a atividade com você, seria sentar lado a lado com ela, para que assim você possa conseguir, né, a atenção e um pouco do compartilhamento dessa atividade com você. Outra atividade ainda com tinta, porque tinta é uma infinidade de opções que você
você pode acabar criando aí na sua casa foi pintar alguns feijões para poder separar nos potinhos específicos. Vocês vão ver aí que os feijões estão todos da mesma cor, mais óbvio porque o Steven misturou, mas no começo estavam um pouco na cor rosa e um pouco azul, para que ele separasse em cada potinho específico. O Steven, ele não entende as cores ainda quando a gente aponta ou pede para ele juntar, então é uma habilidade que ele vai ter que desenvolver com o tempo, e essa opção é muito bacana porque ele vai trabalhando as mãozinhas, o toque e vai entendendo um pouco o que é cada cor. Você pode fazer na sua casa com arroz, feijão, macarrão, e se você não tiver tinta, pode usar coisas que você já tem. Ah, e se vocês observarem, aí eu estou paralelo a ele fazendo outra atividade para que ele tivesse algum interesse. Nesse caso, eu estava fazendo um porquinho com uma tampinha reciclável do que vem aqui naqueles lenços umedecidos, e eu colei alguns feijões para poder fazer como se fosse uma espécie de dentinhos para que ele aprendesse a habilidade de escovar os dentes, já que recentemente ele tem lutado muito contra o momento de escovar. Não precisa saber desenhar muito, como vocês viram, meu porquinho não ficou muito bonito, mas é mais uma habilidade, mais uma atividade para você desenvolver com o seu filho. Outra atividade seria a habilidade de montar pares. O Steven não tem muita relação ainda, né, de igual para igual, e nessa idade, com 2 anos, as crianças já sabem montar pares. Então o que eu fiz aí nesse caso foi pintar em uma folha, mais uma vez com a tinta. Como eu falei, a tinta aqui em casa é super útil, e eu acabei pintando os quadradinhos que ele já tinha. A ideia é que você utilize objetos que você já tenha em casa. Então pegue algum brinquedo fácil de você desenhar aí para que ele junte os pares. Nesse caso custa um pouquinho até ele entender o que cor que é, mas como vocês estão vendo aí no vídeo, já foi super útil porque ele entendeu que era para poder colocar a peça ali em cima. Então você vai ajudando o seu filho, vai repetindo, vai mostrando, falando, até mesmo para ele aprender como que se chama as cores. Mesmo que ele não fale, é importante você ter essa comunicação enquanto brinca com seu filho, e ao longo do tempo vai desenvolvendo a sua memória e entendendo que um objeto é par do outro. E a última atividade que eu selecionei com vocês seria a habilidade de estimular o lado destro ou canhoto da criança. Com 2 anos, tem algumas crianças que já têm bem definido, né, qual que seria o seu lado, e também essa habilidade ajuda bastante a ele ter uma movimentação melhor com os braços, com as mãozinhas, para ele poder aprender a comer ou manusear algum objeto específico. Para ajudar a desenvolver essa habilidade, eu escolhi a brincadeira com água, porque é algo que ele gosta bastante quando ele está brincando com água. Acabei forrando o chão, né, com toalha e também a mesinha, mas você pode fazer isso durante o banho. Inclusive a gente faz durante o banho com ele, que é ele pegar os brinquedos com uma peneira. Se você não tiver, né, uma peneira de brinquedo, pode ser a sua peneira da cozinha, e a ideia é ele trocar de um lado para o outro para que ele manuseie somente o objeto. E aí você vai repetindo com a criança que é para ela pegar um por um, que é para ela pegar com a peneira e não com as mãos, mas você pode escolher vários objetos, várias coisas, inclusive o próprio talher. E agora que vocês viram o Steven brincando nessas atividades como um anjinho, dando super certo, é o momento que muitas mães olham e falam: meu Deus, meu filho não faz igual, meu filho não brinca desse jeito. Mas não se preocupe, porque o meu filho também não brinca desse jeito o tempo todo. São segundos que a gente edita, põe em câmera lenta para aproveitar aquele momento fofo que ele brincou, que ele fez certo, mas a gente sabe que a realidade, né, nem sempre é essa, que ele brinca aqui em casa, ele enjoa rápido de uma brincadeira, no final ele acaba se irritando. Inclusive, gente, é essa razão que eu gravo esses vídeos, para poder compartilhar com a terapeuta, porque ela me ajuda a entender o comportamento dele, e se você tem alguma dúvida de forma que seu filho brinque, procura a ajuda de um profissional. E agora eu vou deixar algumas imagens aí, só para vocês entenderem que a brincadeira nem sempre flui como esperado. Deixem um like aí se vocês gostaram, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!